Que tal a gente explorar uma conexão que parece, assim, improvável à primeira vista? Vamos juntar um dos animes mais comentados dos últimos tempos, Re:Zero, com um clássico absoluto da literatura de mais de 700 anos, a Divina Comédia. O que será que o sofrimento sem fim do Natsuki Subaru tem a ver com a jornada de Dante Alighieri? A proposta aqui é a seguinte: e se a gente olhasse para o retorno através da morte do Subaru, não como uma punição eterna, mas como um caminho de cura? Um caminho muito parecido com o que Dante descreve no Purgatório, que foi pensado justamente para purificar a alma. Então, bora começar essa subida. A gente vai entender primeiro o mapa do purgatório como se fosse uma terapia. Depois, vamos ver o Subaru encarando a si mesmo no portão da penitência para só então enfrentar os 3 primeiros pecados, que no fundo são formas distorcidas de amor: o orgulho, a inveja e a ira. E a ideia central aqui é simplesmente genial. O purgatório de Dante não é um lugar de tortura, sabe? É mais como um hospital para a alma. Os pecados não são vistos como crimes que precisam de punição, mas como doenças que precisam de uma cura. E aqui a gente vê o contraste gritante. Em Re:Zero, o tempo é um ciclo, um pesadelo que se repete e só causa mais trauma. A morte vira uma ferramenta tática, quase um botão de reset. Já em Dante, o tempo anda para frente. É uma jornada de cura, uma subida, e a morte é uma passagem única e sagrada. É a diferença entre estar preso num looping e estar subindo uma escada em direção à luz. Para entender como essa cura funciona, a gente precisa de um conceito-chave, o contrapasso. Pensa nisso como uma fisioterapia para a alma. Se alguém lesiona um músculo, o tratamento foca exatamente naquele músculo, certo? No purgatório é a mesma lógica. A cura para cada pecado espelha e corrige a falha moral de um jeito bem direto. Mas antes de começar a subir de verdade, tem um portão. E para conseguir passar por ele, o Subaru precisa encarar o juiz mais implacável de todos, ele mesmo. E esses 3 degraus são a base de toda a cura. Primeiro, a honestidade brutal de se enxergar como realmente é. Depois, o arrependimento de verdade, aquele que quebra o orgulho. E por último, o compromisso em se sacrificar. É só depois disso que a porta para a mudança de verdade se abre. Depois que ele é admitido, um anjo marca 7 P's na testa dele. P de peccatum, que é pecado em latim. Cada P desses é um vício que ele vai ter que purificar. A cada etapa vencida, uma marca vai ser apagada. Agora sim, a jornada de cura pode finalmente começar. A jornada começa na parte de baixo do purgatório, onde são curados os pecados do chamado amor pervertido. Sabe quando a gente ama uma coisa errada? E o primeiro, o mais fundamental de todos, é o orgulho. Essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o orgulho do Subaru. Não é só vaidade, é muito mais profundo. É um complexo de Messias. Aquela crença tóxica de que o mundo depende dele, que só ele pode salvar todo mundo. E aqui está a beleza do contrapasso. Para curar esse complexo de Messias, ele é obrigado a carregar uma pedra pesadíssima, que o força a ficar curvado. Essa humilhação física impõe uma humildade mental. Ele não consegue mais olhar para os outros de cima para baixo. Ele é forçado a olhar para o chão e a reconhecer que ele, como todo mundo, também precisa de ajuda. Subindo para o segundo terraço, o Subaru precisa encarar a inveja. E esse pecado tem um peso especial para ele, né? Por causa da conexão sombria que ele tem com a própria bruxa da inveja, a Satela. A luta dele aqui não é só contra um vício, mas contra a própria fonte do seu poder. A cura aqui é quase poética. O mal olhado da inveja, aquele que fica o tempo todo medindo e se ressentindo do sucesso dos outros, é literalmente costurado. Cego para o mundo exterior, o Subaru é forçado a confiar naquilo que não pode ver, na bondade, na confiança, na voz dos amigos. Ele aprende a valorizar as pessoas não pelo que elas têm, mas por quem elas são. Depois de aprender a ver com o coração, o Subaru chega no último terraço do amor pervertido. É aqui que ele precisa encarar a ira, aquela fumaça tóxica da vingança que tantas vezes cega completamente o bom senso dele. A terapia para a ira é o sufocamento. Ele fica envolto numa fumaça densa, que simboliza a própria raiva que o cega. E não tem inimigo nenhum para atacar. Não dá para lutar para sair dali. A única saída é encontrar a paz por dentro. Aprender a respirar e se acalmar, mesmo quando o mundo ao redor parece sufocante. Pronto. O Subaru conseguiu purgar os pecados do amor distorcido. Mas e quando o problema não é amar a coisa errada, mas simplesmente não amar o suficiente? Essa é a crise que espera por ele bem no meio da montanha. É só acompanhar a parte 2 para a gente continuar essa subida.